Olá e bem-vindos! Pensa o seguinte: e se toda a sua jornada de fé tivesse sido construída para responder uma única pergunta? Quase como num tribunal. A pergunta seria: como eu, que sou culpada, posso ser absolvida por um juiz perfeito? É uma pergunta, assim, crucial, sem dúvida nenhuma. Mas e se esse foco total no veredito, sabe, em ser declarada inocente, fizesse a gente esquecer de todo o resto, da vida que vem depois? A nossa fonte de hoje, um estudo chamado Além do Tribunal, Salvação versus o Reino de Deus, sugere exatamente isso. E olha, vamos ver como essa ideia pode virar muita coisa de cabeça para baixo. Exatamente. E o ponto de partida é fascinante, porque não se trata de dizer que a resposta a essa pergunta do tribunal está errada. Pelo contrário, a fonte descreve a teologia da reforma, que se concentrou muito nisso como um remédio poderoso e super necessário para uma época em que a igreja estava doente, afogada em culpa e em medo. A grande questão que o material levanta é outra, né? O que acontece quando o remédio para uma emergência vira a dieta do dia a dia? Nossa, ótima analogia. O remédio que cura vira um único alimento. Ok, então vamos desvendar isso. A metáfora central que o estudo usa e que dá o tom de toda análise é que essa teologia opera dentro de uma lógica de tribunal. Tudo é visto por uma lente jurídica. Isso mesmo. Pensa nos papéis. Deus é o juiz justo, o ser humano, bom, é o réu, comprovadamente culpado. A cruz é o evento legal onde a sentença é paga por um substituto e a fé é o instrumento, o documento que você... Documento que você apresenta para o juiz bateu o martelo. Exato. E ele declara justificado, absolvido. Então, de novo, o autor da fonte faz questão de dizer que isso é uma verdade fundamental. Só que ele argumenta que é uma parte da história, não a história inteira. É como ter um passaporte. Ele te dá o direito legal de entrar num país novo, o que é, essencial. Mas o passaporte não te ensina o idioma, os costumes, as leis de trânsito, enfim, como ser um bom cidadão naquele lugar. Perfeito. O estudo argumenta que o reino de Deus é sobre isso. Aprender a viver nesse novo país. Não é só ter o passaporte carimbado. O foco no tribunal resolve o seu status legal, seu direito de entrar. O foco no reino resolve como você vive depois que entrou. O problema, sabe? O problema começa quando a gente acha que ter o passaporte é a mesma coisa que ser um cidadão funcional e maduro. Nossa, então a solução que o sistema encontrou para essa tensão entre ter o passaporte e viver no país foi basicamente dizer que as duas coisas são a mesma. É como resolver uma discussão falando, ok, a partir de agora, essa maçã e essa laranja são a mesma fruta. Parece uma solução meio forçada, não? É exatamente o ponto que a fonte levanta. Ao igualar ser salvo com entrar no reino, a tensão some. O problema é que, junto com a tensão, o processo de aprendizado, de amadurecimento, de se tornar um cidadão desse reino, ele também perde o protagonismo. Tudo se concentra naquele momento inicial, no carimbo do passaporte, e o resto da jornada fica em segundo plano. Essa ideia da estrutura de tribunal como uma lente é muito poderosa, mas uma teoria só se sustenta quando a gente coloca à prova, certo? O que acontece quando olhamos para textos bíblicos conhecidos através dessa lente? A fonte de hoje faz exatamente esse exercício e os resultados são bem surpreendentes. Sim, é um exercício muito honesto. O estudo pega a passagem-chave e mostra como a lente do tribunal as interpreta. Vamos começar com uma muito famosa, de João capítulo 3. É quando Jesus diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Certo. A leitura mais comum que eu sempre ouvi é bem direta. Nascer de novo é ser salvo. Então, para entrar no reino, você precisa ser salvo. Reino igual a salvação. Fim da história. Exato, essa é a conexão lógica dentro do sistema. Mas o ponto-chave que a fonte destaca está numa única palavra. Jesus não diz entrar no reino, ele diz ver o reino. O argumento é que o novo nascimento não te entrega o governo de imediato, mas te dá os olhos para enxergá-lo. É como se você vivesse a vida inteira em preto e branco e, de repente, passasse a ver em cores. O novo nascimento te dá a percepção, a consciência de que existe uma nova realidade, um novo governo em operação.
É a condição para começar a jornada, não a jornada inteira. Faz sentido. É a diferença entre receber o mapa e chegar ao destino. Uma coisa leva a outra, mas não são a mesma coisa. Qual o próximo exemplo? O próximo é Colossenses 1,13, que diz que Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A leitura mais direta pela lente do tribunal é: pronto, no momento da conversão fomos transportados. O reino é uma realidade plena e já estabelecida na vida de quem crê. Mas aí temos um problema prático, não? Porque o mesmo apóstolo Paulo que escreveu isso passou um bom tempo escrevendo outras cartas para corrigir o comportamento de gente que, teoricamente, já tinha sido transportada. Precisamente. E é essa contrapartida que a fonte apresenta. A mudança aqui é de jurisdição, de cidadania espiritual. Você deixa de estar sob a autoridade do império das trevas e passa a estar sob a autoridade do reino do Filho. Mas estar sobre um novo governo não significa que você automaticamente já sabe viver segundo as leis e a cultura desse novo governo. É uma mudança de soberania, não uma transformação instantânea de caráter. Entendi. Então, para Colossenses, a mudança é de cidadania, não de comportamento imediato. A pessoa muda de reino, mas a jornada de aprender a viver como cidadão desse novo reino está só começando. O que mais a fonte traz? Outro texto clássico é Lucas 17:21. O reino de Deus está dentro de vós. Essa frase é muito usada para dizer que o reino é algo puramente interno, uma experiência espiritual no coração. O estudo, no entanto, classifica essa leitura como uma limitação grave. Por quê? Parece tão intuitivo. O contexto é tudo. Jesus estava falando com fariseus, que claramente não eram seguidores dele. Não faria sentido dizer que o reino estava dentro deles. A tradução mais provável do grego, segundo vários estudiosos que a fonte cita, seria: o reino de Deus está no meio de vós. O ponto de Jesus não era sobre um estado interior, mas sobre um fato histórico. O rei estava ali, em pessoa, no meio deles. O governo de Deus tinha chegado e estava se manifestando através dele. Uau! Isso muda tudo. Deixa de ser sobre um sentimento e passa a ser sobre a presença real do rei. É bem mais concreto. Tem mais algum exemplo? Sim, o último é talvez o mais forte. 1 Coríntios 6, onde Paulo lista uma série de práticas imorais e avisa que quem vive assim não herdará o reino de Deus. A interpretação quase automática é: quem faz isso não vai para o céu, não é salvo. Sim, é usado como uma espécie de lista de exclusão, né? Exato. Mas a fonte nos convida a pensar sobre a palavra herança. No pensamento bíblico, herança não é sobre existência. É sobre participação, sobre ter responsabilidades e autoridade no governo da família ou do reino. A fonte usa uma frase ótima: filhos existem, mas herdeiros governam. E o mais chocante é que Paulo estava escrevendo isso para a igreja de Corinto, para crentes. A advertência não era para pessoas de fora, mas para gente que já tinha o passaporte. O alerta era sobre o risco de perderem a participação e a recompensa no governo de Deus, não sobre deixarem de existir ou serem dessalvos. Isso é pesado, porque muda completamente a forma como a gente lê uma lista como essa. Deixa de ser um checklist de quem está dentro ou fora da salvação e passa a ser um alerta sobre a qualidade da nossa participação no projeto de Deus. É uma mudança de perspectiva gigantesca. Então, o que tudo isso significa na prática? A linha de raciocínio é clara. A lente do tribunal leva uma leitura específica dos textos que, por sua vez, funde reino e salvação. Mas qual o impacto disso no nosso dia a dia? A conclusão central do estudo é resumida numa frase muito precisa. O problema não é erro, é redução. O material não diz que a teologia reformada é ruim. Pelo contrário, afirma que ela é brilhante para lidar com culpa, perdão, justificação. Mas argumenta que essa estrutura não foi projetada para explicar com a mesma clareza o discipulado prático, a obediência como um processo, a formação do caráter, a jornada rumo à maturidade. Peraí, um pouco. Para quem cresceu nessa tradição, isso pode soar quase como uma heresia. Parece que estamos diminuindo a importância da salvação.
O autor da fonte não corre o risco de ser mal interpretado aqui, de fazer as pessoas acharem que a justificação não é tão importante assim? É um risco real e, por isso, o autor insiste tanto que o problema não é erro, é redução. A justificação, a salvação, é a porta. Ninguém está dizendo que a porta não é importante. Sem ela, você nem entra na casa. A questão é, a casa é muito maior que a porta. E se passamos a vida inteira admirando a porta, nunca vamos explorar os cômodos da casa. A dinâmica que o estudo descreve é que quando o texto bíblico pede uma resposta na linguagem de governo, submissão, obediência, o sistema tende a responder com posição legal. Ou seja, minha posição em Cristo já está garantida. E quando o texto exige transformação de caráter, o sistema responde com imputação. Só para deixar claro para todo mundo, imputação é quase um conceito de contabilidade espiritual, certo? A justiça perfeita de Cristo é como se fosse transferida para nossa conta, mesmo que a gente não a mereça. É isso? Exatamente. É uma transferência de status legal. E é uma verdade gloriosa, mas, segundo a fonte, ela se torna um problema quando é usada como resposta para uma pergunta diferente. Se a Bíblia pergunta como você está aprendendo a viver, e a única resposta que temos é meu status legal está garantido, estamos falando línguas diferentes. Não por desonestidade, mas porque o sistema foi forjado para responder a outra pergunta. Tem uma citação na fonte que ilustra isso de forma perfeita. O estudo nos lembra que Jesus não começou a pregação pública dele dizendo: creiam para serem justificados. A primeira mensagem dele foi: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. A justificação está contida nisso, claro, mas não esgota nem de longe o significado do anúncio. E isso ajuda a gente a distinguir as funções. A fonte propõe o seguinte: a cruz resolve o problema da culpa e nos reconcilia com Deus, restaurando o relacionamento quebrado. É o evento jurídico que nos dá o passaporte. O reino, por outro lado, é o processo que forma a nossa consciência e nos ensina a viver em submissão a esse Deus com quem fomos reconciliados. É aprender a viver num novo país. Segundo o autor, misturar essas duas coisas gera confusão e estagnação, mas separá-las corretamente, entendendo a função de cada uma, gera clareza e maturidade. Faz todo sentido. A cruz é o resgate, o reino é o treinamento. Um te tira do perigo, o outro te ensina a viver na nova realidade. Exato. Para fechar, a conclusão do estudo usa metáforas muito claras. Essa teologia, nesse contexto de análise, explicou magnificadamente a porta ao novo nascimento, a entrada. Mas ela não foi desenhada para detalhar o caminho, o crescimento contínuo. Ela explicou com uma profundidade incrível o perdão que recebemos de graça, mas não o governo ao qual nos submetemos voluntariamente. E a ideia central, então, não é jogar fora a doutrina da salvação de jeito nenhum, é colocá-la no lugar certo. Precisamente. A salvação não é a linha de chegada, mas o tiro de partida. É o evento que nos qualifica para começar a jornada de aprender a viver sob o governo de Deus. É o que nos dá a cidadania para que possamos, então, passar a vida inteira aprendendo a ser bons cidadãos do reino. Lembrando do chamado central de Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso deixa uma reflexão importante, pairando no ar. O que muda na vida diária, nas nossas decisões, prioridades e relacionamentos, quando a salvação deixa de ser vista como a linha de chegada de uma corrida e passa a ser o ponto de partida para um processo que dura a vida inteira, o processo de aprender a viver sob um novo governo?